E esse dia vai terminar muito, muito, muito bem, porque estamos juntinhos, conectados mais uma vez aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo vocês, essas flores lindas essa tarde de sábado à tarde. Eu, o pessoal aqui da produção da Vibe Mundial, Euri que está presente, e Jean que cuida sempre dos nossos vídeos para que o canal do YouTube seja alimentado com o que há de melhor, com todas as conversas que acontecem aqui no Portal da Cura. Estamos felizes por mais um sábado começar, ou, na verdade, mais um sábado terminar regado com essas palavras, com essa conversa do Portal da Cura. Então eu, Paty Kovacic, hoje vou receber uma bruxinha aqui do bem, uma bruxinha do amor. A gente vai falar sobre benzimento, a gente vai falar dessa medicina natural e vai mostrar um pouquinho aí dessa cultura, vai contar um pouquinho das histórias e dicas que essa profissional incrível, que é a Kellen Herrick, em específico, vivenciou e vem transformando a vida dela e de todos que ela pode cuidar e também ensinar sobre esse dom, sobre essa arte. Então estejam conosco aí, conectados das 5 até as 6 da tarde aqui na Vibe Mundial para acompanhar essa conversa. E como eu sempre falo e sempre convido, vamos abrir aqui a mente e o coração para ouvir novas histórias, novos conceitos, novos caminhos para transformar a nossa vida de forma mais harmoniosa, para transformar a nossa vida de forma mais efetiva, né? Trazendo mais paz, presença, mais consciência nas escolhas do nosso dia a dia. Esse é o convite meu da Paty Kovacic. Anote já todos os nossos canais aqui de contato, e principalmente daquele convite especial que eu faço todos os sábados, que é para vocês conhecerem um pouquinho mais a história do Estevão Kovacic, conhecerem um pouquinho mais das possibilidades através do método Kovacic. Essa pesquisa e tratamento desenvolvidas com o objetivo de encontrar a origem do câncer, e desde a época do senhor Estevão, que aqui eu tenho a alegria de dizer que era meu bisavô há 70 anos atrás, a gente vem seguindo de geração em geração dentro da família, cuidando das pessoas que nos procuram com essa patologia e principalmente nos últimos 14 anos através da associação Estevão em Maria Kovacic. Nós podemos atender ao redor do Brasil e do mundo. Então confira no site da associação quais são os estados brasileiros com cidades disponíveis aí para atender as pessoas ainda agora, principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas estão permanecendo mais tempo em casa ou no escritório e precisam dessa ajuda, desse suporte, tá bom? E também os outros países ao redor do mundo. Sabe, Kellen, que agora a gente tá até no Japão, viu? Então tem muito lugar aí que a gente pode recorrer, né? Para conversar, para conhecer como uma pessoa que se preocupa com o próximo, que se preocupa com a humanidade, mas também principalmente para você, que recebeu o diagnóstico da doença ou cuida de alguma pessoa muito próxima, uma pessoa amada sua que está com o diagnóstico da doença. Não perca mais tempo ou aproveite essa oportunidade de ouvir um pouquinho dessa história e conversar diretamente com o terapeuta ou entrar no site e ver o depoimento de tantas pessoas que já passaram pela prática. Então, assim, pessoas que eu digo de 2, 5 anos atrás, histórias mais recentes, histórias que podem coincidir aí também com o andar aí da sua vida, mas também histórias de 10, 20, 30 anos atrás, que pessoas que conseguiram, então, através do método Kovacic e de algumas outras mudanças importantes na sua vida, alcançar a recuperação física do corpo e seguir aí ressignificando ou dando mais propósito para sua vida. Vamos aproveitar esse encontro, anote já aí os meus contatos. Então, como eu falei, eu sou Paty Kovacic. Como Paty Kovacic, vocês me encontram no Instagram, no Facebook e no YouTube. Essa conversa hoje com a Kellen sobre benzimento e os sábados anteriores estarão já disponíveis lá a partir de segunda-feira, então confiram lá. No YouTube você vai achar como Kovacic, a letrinha aí, eu vou soletrar, Kovacic, e o meu WhatsApp é 11, porque falamos de São Paulo, o telefone é 955955465, então é 955955465. E o site da Associação Estevão e Maria Kovacic é o aemk.org.br. Então é aemk.org.br, presentes no Instagram, como eu falei, no Facebook e no YouTube. Então sejam muito, muito bem-vindos a todo esse conceito do método Kovacic, pesquisa do Estevão Kovacic, esse trabalho voluntariado maravilhoso aí, que falo, né, admiro os meus colegas de trabalho. E também seja muito bem-vindo você que se conectou agora aqui na Vibe Mundial ao Portal da Cura, esse programa que vai ao ar todos os sábados, das 5 às 6 da tarde, propondo aí, te convidando para encerrar esse dia através de uma conversa e um bate-papo. E hoje
a minha convidada é muito especial. Ela foi indicada de outra pessoa maravilhosa que sempre está conosco aqui no programa, a Tati Rodelo, e ela vem trazendo aí também um tema que muitos ouvintes já me pediram, que é o benzimento. Então eu tenho algumas perguntas já de ouvintes. Hoje esse programa é gravado, pois eu estou estudando. Então vocês, por favor, mande as perguntinhas depois que ficarem no ar para mim. Eu passo para a Kellen e a gente segue se comunicando como sempre faço todas as semanas. Então agora eu dou as boas-vindas oficialmente aqui de novo a Kellen Herrick. Esse nome é muito, muito bonito e ao mesmo tempo é um trava-língua. Olha que eu tô acostumado com o Kovacic, né? E vivo ensinando os Kovacics para todo mundo, mas Herrick é um nome muito gracioso. E Kellen, muito obrigada de verdade por você ter aceitado o convite, trazer um pouquinho mais dessa bênção, dessa arte que você vem dividindo com tantas pessoas e essas curiosidades. Eu acho que é coisa tão natural e é importante a gente entender um pouquinho mais o que é e por que nós nos distanciamos do tal do benzimento. Seja bem-vinda por mim e também pelos nossos ouvintes que estão aí espalhados ao redor do Brasil. Muito obrigada, agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a Rádio Mundial também, né, pelo convite, pela oportunidade. E falar de benzimento para mim é um prazer, sempre, porque o benzimento ele está na minha vida antes mesmo de eu existir. Olha que beleza. Agora, como isso acontece, hein? Nos conte. Meus pais, eles tinham dificuldade para engravidar, né? Uhum. E aí minha mãe ali sempre nas benzedeiras, buscando e indo atrás, recebeu uma garrafada de uma das benzedeiras lá da nossa cidade, né? Que eu nasci no interior de São Paulo, do Paraná, desculpa. No interior do Paraná. E dentro desse caminho, ao invés da gente ir direto no médico, a gente passava por benzedeiras. Era comum, né? E minha mãe recorreu a ela, depois de 2 meses tomando essa garrafada, deu positivo o teste de gravidez, estou aqui. E minha infância foi toda assim. Antes de ir ao médico, era indo na benzedeira, recebendo benzimento. Só quando não tinha mesmo jeito e a própria benzedeira falava, olha, vai pro médico, que agora é hora da medicina, né? Sim. E quando eu me mudei para São Paulo com a minha família, eu tinha uns 6 anos, 7 anos mais ou menos, calhou de eu morar na rua de uma benzedeira. Então a gente sempre ia lá na Dona Ana, na benzedeira. Eita. Sempre recebendo os benzimentos ali da Dona Ana. Eu e os meus irmãos. Quando me casei, não foi diferente, fui morar na rua de uma benzedeira. Olha que E com isso eu comecei a levar o meu filho. Olha que lindo. Pra receber o benzimento, pra mal olhado, pra bucho virado, né? Lombriga, quebrante, mal olhado. Exatamente. Sabe que eu falo com muito carinho do benzimento, não só porque eu acho importante, culturalmente é importante, como medicina é importante, os nossos ouvintes pedem sobre isso, mas eu também tive a sorte que além de ter uma benzedeira, só que a minha não morava na minha rua. Nasci em São Paulo, no Jabaquara, no sítio do meu bisavô, onde meus pais, né, se conheceram, casaram e minha família inteira morou até recentemente, só que nós íamos mês sim, mês não, durante minha infância inteira, não só eu, os meus primos e meus irmãos também, a encontrar a Dona Mafalda. Então, a Dona Mafalda morava em Serra Negra. É uma viagenzinha de 3, 4 horas, se parar ainda, né? No meio da estrada. Então, eu aproveito não só para mandar uma lembrança carinhosa à Dona Mafalda, à sua família, que ainda está na cidade, mas a todos de Serra Negra, que eu sei que a gente tem uns ouvintes aqui de Serra Negra. O benzimento foi parte muito importante da nossa vida, do nosso desenvolvimento, né? De saúde e também, eu vou dizer, de espiritualidade, porque a sutileza sempre nos levou a uma reflexão interna, né? Do que estamos vivendo, para onde estamos indo e como a gente conduz essas escolhas. Mas continue. E aí você, então, começou a levar os seus filhos. Aí levei o meu filho, né? Desde de novinho lá. E um dia eu cheguei para essa benzedeira e falei para ela, me ensina o ofício do benzimento. Aí ela, eu não desejo isso para ninguém. Ué? Ela falou isso, ela soltou. Jura? E ela tinha uma vida muito sofrida, ela sofria com câncer, chegou a falecer por conta do câncer e tudo mais. Mas ela era uma pessoa que ela não sabia usufruir da energia do benzimento. Porque ela puxava todas as energias para ela e ela mantinha aquilo no corpo, ela não soltava, né? Então ela amaldiçoava o benzimento. E eu falei, não é possível. Esse não pode ser o veredito final dessa caminhada, porque eu vivi com mulheres muito fortes, muito guerreiras dentro do benzimento, né?
Até que eu conheci a Ana Cecília Nazi, que foi a mulher que me iniciou no benzimento. Foi ela e a avó Jandira, a mentora dela, que acompanha ela. Foi um curso maravilhoso que eu tive com ela. Ela me ensinou toda a base do benzimento, tudo aquilo que já tinha dentro de mim, toda a benzedeira que já morava dentro de mim, e falou, olha, tô aqui, agora a gente pode começar a trabalhar. Dentro desse caminho, quando a Ana foi me guiando ali dentro, porque ela também dá cursos de benzimento, né? Eu comecei a ver, de fato, a importância do benzimento no dia a dia. O quanto isso era importante para as pessoas e para mim também. O autobenzimento, o você se olhar e se entender como uma benzedeira, porque é uma responsabilidade que você está assumindo. Sim. E aí eu fui me dando conta que a primeira benzedeira, o benzimento ele começou junto com a mãe. A mãe, ela quando fala, meu filho, Deus te abençoe, é um benzimento. Meu filho, vai com Deus, Deus te cuide, é um benzimento. Então, ali, quando a mãe começou a abençoar o seu filho, começou realmente a história do benzimento, né? As mulheres que entendiam das ervas e dos rezos e que falavam em línguas antes da Inquisição entrar ali, né, em pauta, elas benziam as pessoas procuravam elas para as rezas, para as garrafadas, para a força das ervas, para a força do rezo. Na nossa mente, a gente tem aquela senhorinha que mora numa casinha, com um paninho na cabeça, segurando um tercinho, e ali é onde você vai encontrar o benzimento, mas o benzimento, ele existe muito antes das irmãs católicas, né, que existem aí, porque o benzimento que a gente olha no Brasil, ele vem de uma raiz católica. Isso a minha impressão do que eu vivi de benzimento era essa, que a raiz no Brasil vinha do catolicismo, Sim, né? Então, muito disso, porque as mulheres, elas... vamos colocar aí uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, não tinham a liberdade que nós temos hoje de ser como somos, né? Então, muitas delas puxavam todas as suas rezas para os rezos da igreja, para as orações da igreja. Aí chamavam os santos da igreja, trabalhavam, né, com os santos da igreja, isso falando abertamente, de 50 a 70 anos. Mas olha como é curto e como que mudou, né? Exato, só que as benzedeiras, elas são uma prática secular que está aí dentro, né? De séculos e séculos e séculos dentro de um trabalho junto com a natureza, com a fé, porque o instrumento da benzedeira é a boa vontade, é o amor, é a fé e é o verbo, que é a reza. Fantástico. Então não tem... Começou esse movimento, né, da Inquisição, de tudo ser acusado de bruxaria e tudo mais, as mulheres tiveram que pegar isso, engolir essa força, não podiam ajudar mais, porque era uma concorrência direta com os médicos da igreja, então não podia mais ajudar, porque a medicina da igreja tinha que ter ali o controle, né? Mas como tudo na história, mais tarde se tornou uma ferramenta da igreja, exatamente. Né? E sem críticas para quem não está ouvindo. Exatamente. Isso é uma história, são fatos, né? Histórico. Quando eu falo, às vezes, a gente fala muito de práticas integrativas aqui, é a pauta do programa. Então, eu trago as terapias naturais, as medicinas, como nós estamos falando hoje, e lembro os nossos ouvintes que sempre é importante, dependendo do sintoma, o momento que você está vendo, você tem que procurar a medicina, só que você não pode deixar a natural partir. A natural vai te restabelecer, né? Vai te fortalecer, vai te dar, assim, um direcionamento. E a outra medicina vai te respaldar e tirar de momentos de crise. Então, tragam consciência. O que eu quero aqui é sempre que vocês também fiquem um pouco mais com uma análise crítica, né? Aflorada sobre as coisas. Questionem, ouçam e procuram. Esse é o meu entendimento. Por isso, meu comentário. Mais uma ferramenta, né, que foi para a fogueira e depois foi revitalizada. Exatamente. Né? E eu acho que é por isso que, então, a minha impressão, e muitos possivelmente que estão nos ouvindo hoje, Kellen, que veio através do catolicismo, então chegou no Brasil através do catolicismo mesmo. Exatamente. Graças a essas senhorinhas católicas, as beatas, né, que existiam aí no passado, nós temos a herança do benzimento. Porque o benzimento, ele era a medicina que trabalhava dentro das senzalas.
era o que ajudava os escravizados, era o que ajudava as pessoas que não tinham acesso aos médicos, né? E esse resgate que vem, nós nos consideramos benzedeiras de quilombo, quando a gente vem de dentro do ensinamento da Ana Cecília. Porque a avó Jandira, ela era uma benzedeira de quilombo, nasceu dentro do quilombo, ali ela aprendeu a benzer, levou isso adiante, e estamos aqui hoje espalhando o benzimento, né? Um frutinho aí. Por quê? É importante ressaltar isso, porque graças a essas senhorinhas católicas, o benzimento não morreu. O benzimento não deixou de existir. Hoje em dia, infelizmente, as benzedeiras estão em extinção. Mas e aí, como que pode esse movimento, né? Algo tão importante, como até mais antes do programa mesmo nós estávamos falando, como é importante essas medicinas e essas potencialidades naturais que são singelas na prática, né? São tão edificantes e a melhor parte, né, ouvintes, não exige um alto custo. Né? Então, é a medicina natural, é a medicina, como você falou, Kellen, que tem que estar no nosso dia a dia, né? Sim. E como que a gente chega nesse ponto de não conseguir achar uma benzedeira? Porque dentro de todo o estudo que a gente tem ali, porque existe sim cursos para você se tornar uma benzedeira, um benzedeiro, enfim, ou uma benta ou um bento, né? Opa, a gente vai falar um pouquinho mais no final do programa, sim, então, tá? Dentro disso, a gente costuma ver a dificuldade que era passar o benzimento, porque a gente sempre recebeu assim, benzimento é só de herança, se a sua avó foi uma benzedeira, ela pode passar para você, ou se a sua mãe foi, ela pode passar para você, ou então existiam apenas datas específicas dentro do calendário cristão que você poderia receber o dom de benzer. E o seu benzimento, ele tinha ali, se você era a benzedeira da cidade, você tinha que receber a autorização do padre do local, né? O padre, ele não ia deixar você fazer o benzimento em outras línguas, por exemplo, porque às vezes a gente irradia um espírito ao ponto de falar em outras línguas, né? E tinha todo esse controle. E veio dentro desse processo de você começar a iniciar novas pessoas, muitas benzedeiras vinham com o pensamento dessa mulher que falou para mim que não desejava isso para ninguém, porque elas cresceram acostumadas a ver isso como uma maldição, não como algo que é lindo para você levar adiante. O benzimento, ele atrasa a minha vida. Eu sou uma pessoa que não consigo fazer muita coisa porque eu sou muitas benzedeiras não tinham a ajuda porque tinha mediunidade mais aflorada, que via além. Então, elas eram consideradas pessoas com problemas mentais, estava ali endemoniada, né? Sim, essas coisas. Então, isso foi dificultando muito. E a gente, agora nas grandes cidades, acabou chegando em um ponto onde é muita correria, a gente não consegue criar vínculos fortes com pessoas que não sejam da nossa família, ali de um ciclo bem fechado. É difícil, por exemplo, você passar em uma cidade como São Paulo e achar um lugarzinho para você ser atendido, assim, sabe? Uma portinha, ali tem uma placa de benzedeira. A gente não acha, justamente porque ao longo dessa trajetória foi se dificultando muito se você é benzedeira, você é amaldiçoada. Você vai ficar a vida inteira ali sofrendo pelos seus dons, e que nem eram dons, na verdade, que eles consideravam, né? E você acha que esses conceitos, né, essas entrelinhas que realmente enfraqueceram esse desejo das pessoas? Sim, pela dificuldade de você chegar até lá. Né? Só tal dia, só pela avó você pode receber, ou só no dia de Todos os Santos, ou tem algumas datas específicas ali no aniversário no Natal, por exemplo, né? Aniversário de Jesus só poderia ser ali. Então, tinha essas dificuldades no meio. Olha só. Graças aos deuses, isso que está mudando. Agora, hoje em São Paulo, bom, você mora em São Paulo hoje, você atende pessoas e você também faz cursos, mas a gente vai falar disso na segunda parte do programa, porque senão vai esticar muito. Mas em São Paulo hoje, aonde a gente encontra, então? Se não são mais senhorinhas que ficam com lencinho numa casinha, aonde a gente encontra essas benzedeiras? Existem homens também nesse cenário? Como que funciona? Hoje em dia, nós costumamos fazer um trabalho, isso acontecia recorrente antes da pandemia, né?
porque agora, pós-pandemia, ficou meio difícil, né? Todo esse movimento. Mas aconteciam as rodas de benzer. Nós nos reuníamos, várias benzedeiras e benzedeiros ali, nós tirávamos um dia no mês para benzer as pessoas que aparecessem, divulgávamos nas redes, a gente divulga, né, nas redes e tudo mais, Instagram, Facebook, e as pessoas vão aparecendo no endereço. Ai, que delícia. Então essa é a forma que a gente trabalha. A Ana Cecília, ela tem uma roda de benzer em Guarulhos, ela trabalha fazendo divulgando. E né? o benzimento, ele é só presencial? Certo? Não, tem a distância também. E como que funciona isso? Eu quero que você me fale como funciona esse presencial para quem... Eu acredito que muitos ouvintes que estão nos ouvindo já vivenciaram o benzimento de alguma forma. Mas para quem não tá, que nunca participou, nunca fez, o que é o benzimento, tá? Propriamente dito ali, né? O atendimento, esse encontro com a pessoa que vai benzer. O que seria a distância, então, que é novidade para mim. E outra coisa que você falou... O benzimento pode estar presente no nosso dia a dia. Então, tem uma ouvinte nossa, que ela até mandou mensagem, a Elizabeth, ela é de São José dos Campos, que ela perguntou dicas, né? Se eu posso fazer no dia a dia, o que eu posso fazer dentro de casa? Então, emenda tudo isso, Kellen. Bom, como a distância, o benzimento, ele funciona... Pega o nome da pessoa. Às vezes a pessoa me acha pelo Google, porque tem lá o meu site na internet, as pessoas acham, você benze mesmo, né? Já me liga surpresa. Sim, benzo, não tem problema nenhum. Passa o nome completo, para que seria o benzimento, data de nascimento, ali paro 2 minutinhos do meu dia e vou benzer aquela pessoa. Paro o que eu tô fazendo e vou benzer. E quando é presencial, a gente junta as ferramentas como o terço, né, ou o colar de oração, o nosso livrinho com o benzimento, a ervinha que a gente vai trabalhar e vai ali benzer a pessoa com o nosso amor, com a nossa fé e com a força dos nossos rezos. Dentro disso, não há diferença, porque quando a gente fala de energia, não existe espaço para energia. A energia, ela está em todo lugar. Então, eu com o nome e data de nascimento da pessoa, eu consigo acessar a força dela e vai com o mesmo propósito. Amor, fé e a vontade ali no rezo. Que delícia! E no dia a dia, pro ouvinte que está nos ouvindo, o que são o benzimento pode estar presente no nosso dia a dia? Quando uma mãe, por exemplo, um pai vai abençoar um filho, né? Sem ele saber, é uma bênção que ele tá dando. Ou quando a gente tá ali abençoando alguém que tá fazendo aniversário, tá se casando, desejando felicitações e tudo mais. Continuamos? Não, pode continuar. Você falou de casamento, estou aqui, ó. Então. Entendeu? E aí, assim, mexendo no meu caldeirãozinho. Pra casar, é isso? Então, vou te dar uma bênção pro seu casamento. Que o seu casamento seja maravilhoso, cheio de felicidade, que tenha ali a compreensão dos dois nos momentos difíceis e tudo mais. Eu acabei de fazer um benzimento. Te dar um benzimento é você simplesmente juntar a sua fé com o poder da sua palavra e levar isso adiante pro outro. Que lindo. Toda mãe, todo pai tem o poder de benzimento. Lindo. Aí, os outros ouvintes, né, que querem trabalhar com isso, tem os cursos para você fazer, para participar e tudo mais. Por quê? A gente tem que entender o fundamento dos rezos. Isso é importante. O porquê cada coisa. Porque eu já tive um grande problema na minha vida, não sei se eu posso contar aqui. Você vai contar, mas na segunda parte do programa. Tudo bem. Mas a partir desse momento foi que você descobriu a força do rezo, é isso? Foi, exatamente. Então tá, a gente vai começar a segunda parte do programa com exatamente a sua história. Eu adoro ouvir e aprender com você, os ouvintes também adoram ouvir e se identificar com a gente. Então, fica aqui a Kellen esperando vocês voltarem do nosso intervalo. Já, em 2 minutinhos, a gente retorna nesse bate-papo aqui na Vibe Mundial, o Portal da Cura, comigo, Paty Kovacic e Kellen Henrique, hoje falando sobre benzimento. Até já! Termine muito bem e vai terminar muito bem, não é pela minha cantoria, mas ela pela nossa conexão aqui pela Vibe Mundial. Então seja muito bem-vindo de volta, quem já estava conectado aqui conosco, eu, Paty Kovacic, através da Vibe Mundial no programa Portal da Cura. Tenho a alegria de todos os sábados recebê-los para uma conversa, para um bate-papo do bem, hoje principalmente do amor.
todos os sábados, das 5 às 6 da tarde. Então, você que está se conectando agora, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, desfrute dessa nossa conversa. Hoje, eu estou com a convidada Kellen Herrick, falando sobre benzimento, mas o meu convite de todos os sábados é para que vocês possam se ouvir pela primeira vez sobre o método Kovačić, conhecê-lo, ou se estão aqui todos os sábados comigo, possam explorar um pouquinho mais, se aprofundarem cada vez mais. Inclusive, essa semana tiveram novas postagens com depoimentos de pacientes recentes, depoimentos de terapeutas voluntários como eu, como a Kellen, que dentro da prática dela também entrega tanto amor e tanta vida para as pessoas. Então, enquanto estamos aqui, né, que estejamos sempre abertos de coração e de mente às novas oportunidades, né? Não adianta a gente sempre pedir, né, ao alto e não olhar aqui embaixo quem são essas pontes, quem são esses anjos que vão trazer o recadinho de Deus para que a gente possa mudar a nossa vida. É claro que no caminho do adoecimento existem vários fatores, né? Então, quando eu falo que sempre é necessário que a gente vá atrás e assim que possível conheça algo e assim que possível e viável viva aquele algo, mas primeiro tem que fazer sentido para vocês. Segundo, a teoria, né, o conceito. E segundo, tem que ser através de mãos, através de profissionais que te inspiram confiança, que te permitam a liberdade e a privacidade de vocês decidirem o tempo que cada uma dessas escolhas e cada uma dessas práticas devem ser vividas. Lembrem disso, gente. Vocês têm que ter essa autonomia e liberdade de decidir o momento de cada uma dessas vivências, dentro e fora do hospital. E por último, a gente tem que lembrar que existe um caminho natural da vida, né? E aprender a respeitar esse caminho, né? Todas as curvas desse riacho que se transforma num grande mar, né? Num maior rio e num grande mar é importante, né? Afinal, eu acho que o grande propósito de vida, meus caros ouvintes, meus ouvintes maravilhosos, é nós entendermos que raio estamos fazendo aqui, né? Porque nascemos onde nascemos, porque vivemos as dores e os amores, né? As dores e as alegrias que nos é permitido ou que nós escolhemos assim viver. Eu espero que vocês desfrutem dessa nossa conversa e eu espero de coração que eu possa encontrar vocês ao longo da semana nos meus canais digitais, explorando, investigando esse tal do método Kovačić, entendendo um pouquinho quem foi Stephen Kovačić, o que essa terapia natural, altamente eficiente, sem efeito colateral, podendo trabalhar com outra medicina e ofertada de forma gratuita, pode ajudar você ou uma pessoa que você ama que está vivendo o câncer. Então vai atrás dessa história e me fala aí o que vocês acharam, ou o que vocês precisam para iniciar essa prática, se tem alguma dúvida, ou até mesmo se você está em São Paulo, aqui pertinho da capital, a gente atende no metrô Santa Cruz, eu com a minha família e com um grupo maravilhoso de voluntários. Então apareçam, né, me escrevam, marquem para vocês conhecerem e iniciarem, quem sabe, essa terapia. Eu espero de coração que vocês possam desfrutar delas, como eu falei, e da nossa conversa hoje sobre benzimento. Eu vou passar os meus canais aqui de contato, anotem já e mantenham o papel e a caneta por perto para no final do programa, mais para frente, vocês também anotarem os contatos da nossa ouvinte aqui, da nossa convidada, que é a Kellen Herrick, que está trazendo um assunto tão importante e como assim, desculpa fazer analogia, mas como assim o método Kovačić, ele é algo natural, ele é algo natural, não só a forma com que você pode recebê-lo, mas eu acredito que é uma energia que é da nossa vida, né? É uma energia divina, é uma energia que vem da natureza, é a energia que vem de bons corações. Então, assim, a gente pode receber e magnificar a nossa vida. O meu telefone é 11, que é de São Paulo, é 95595 5465, então é 95595-5465. O Kovačić, vocês escrevem K-O-V-A-C-S-I-K. Vocês vão encontrar a Paty Kovačić, a Associação Estevão e Maria Kovačić, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vocês podem me mandar um oi no WhatsApp que eu mando todos os links para vocês. E se vocês escreverem Kovačić, se vocês escreverem Kovačić no Google,
Tenho certeza que vocês vão encontrar muita coisa, então vão atrás, vasculhem essa história, estamos aqui de braços abertos esperando vocês. Agora, sem mais delongas, que é importante, Kelly, a gente aproveitar esse momento para divulgar aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente faz bem e que sutilmente nos faz esse bem. Então, eu aproveito esse canal para falar do método e aproveito também para trazer tudo que eu acredito, né, tudo que eu vi já em exemplos de histórias de vida, ganhar força, né? Ver o amor se expandindo na vida das pessoas através de um benzimento, como a gente falou na primeira parte do programa, que eu pude viver muitas vezes aí ao longo de anos na minha infância, mas eu vi outras pessoas com problemas sérios, emocionais ou físicos, que encontraram ali no benzimento, né? No carinho da dona Mafalda ou de outras donas Mafaldas, como você falou, espalhada por aí, conseguiram encontrar o conforto e o restabelecimento da saúde física para seguir vivendo. Então, por isso, com muita alegria, te dou as boas-vindas novamente, agradeço a sua vinda e desejo também que você seja muito bem-vinda pelos nossos ouvintes. Muito obrigada mais uma vez, muito obrigada à Vibe Mundial, aos ouvintes, por essa oportunidade. E como eu falei na primeira parte, falar do benzimento para mim é sempre um prazer. Eu tenho certeza absoluta. E sabe que no final do programa, a gente parou numa ápice emocional aqui, né? Quem estava ouvindo acompanhou, quem assistia aí no YouTube depois vai ver a carinha dela. Você ia contar de uma passagem, uma vivência pessoal sua, para falar sobre a força do rezo. Sim. Então, abre esse coração. Quando a gente começa no benzimento, a gente tem a nossa fé. É o que nos move. E aí tem o amor que complementa, né? Essas duas ferramentas. E depois disso eu falo como que o amor é uma ferramenta, porque realmente, assim como no método Kovačić, no benzimento ele também transforma, né? E aí entra a força do rezo. Eu sou uma pessoa que não tenho formação cristã e eu mal fazia o Pai Nosso. Eu não conseguia fazer. Eu tinha uma trava, um bloqueio realmente. E como que eu vou poder trazer essa ancestralidade que mora aqui com a força do rezo se eu realmente não acredito nessa força, nessas orações que estão aqui como receitinha de bolo, que eu costumo falar, né? E dentro disso, uma amiga, um namorado de uma amiga minha, ele acabou tendo uma crise muito forte de asma, se eu não me engano, teve um problema muito sério de saúde e foi para UTI. E ela me ligou desesperada, eu tinha acabado de fazer o curso. E ela, Kellen, por favor, manda um benzimento. Ela foi específica, manda um benzimento para ele. Aí eu falei, tá bom, amiga, eu vou mandar. E ali dentro do curso a gente aprende que também o benzimento serve para desprender a energia de apego do corpo para quem tá ali doente, quem tá na UTI, enfim, tudo mais, possa se desprender e conseguir ressignificar essa energia. Eu tô inteira arrepiada só de ouvir essa história. Sim, sim. No método Kovačić, muitas vezes, a primeira aplicação é a última. Sim, exatamente. Continue, Kelly. Exatamente. Desculpa. E aí, dentro disso, eu fui benzer com a minha oraçãozinha ali, né, decorada. Só que eu falei que o meu amor e a minha fé chegue até essa pessoa que tá precisando. Ele foi pra UTI, eu benzi, dei o benzimento nele, né? Depois de 4 horas eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Falei, pronto, matei a pessoa. Foi o meu primeiro pensamento. Gente, como que eu fiz isso com ele? E eu fiquei bem mal aqueles dias. Aí fui falar com a Ana, fui falar com os meus amigos e todo mundo, Kellen, calma, né? Ali os meus amigos mais chegados. É a força do benzimento realmente que ajudou ele a se desprender. E aí, com isso... A dor, o sofrimento, a doença é uma forma de se manter vivo muitas vezes. Exatamente. Eu sei que talvez seja um pouco mais profundo, ouvintes, para vocês acompanharem. Espero que vocês consigam entender esse sentido. Mas, como a gente falou agora há pouco, né? Sim. Existe um caminho, uma trajetória de vida, né? Devemos procurar, é nossa responsabilidade até procurar meios de preservar o nosso corpo, cuidar da nossa mente, né, Kelly? Exatamente. Agora, quem vai decidir o momento da partida tá muito além, ou até muito acima da gente. Exatamente. Naquele dia, eu sentei e eu refleti qual era a força do rezo junto com a minha fé e com o meu amor. Daquele dia em diante, eu nunca mais duvidei. E logo em seguida a esse episódio,
teve uma roda de benzer que nós fizemos na casa de um amigo meu, que tinha lá 30 pessoas a serem atendidas, todas para passar no benzimento primeiro, para depois serem direcionadas às outras terapias. E eu esqueci o meu caderninho de rezo. E naquele dia foi a noite inteira benzendo as pessoas na força do Pai Nosso. Então foram 2 episódios que me marcaram muito. Com a força daquele rezo que eu mal tinha entrosamento, aí uma bruxa rezando o Pai Nosso. Como assim? É uma oração lindíssima que tocou meu coração de uma forma que eu não consigo nem explicar, só sentindo mesmo. E trazendo essa força, o benzimento ele anda por caminhos que só responde ao coração, só responde ao amor, só responde à fé. Não vai por outros caminhos. Por isso que a gente fala, antes de você aprender os rezos do benzimento, se inicie no benzimento. Converse com uma pessoa que realmente entende daquilo da força desses caminhos, porque imagina você em casa, sem o conhecimento, vai benzer alguém e por algum acaso a pessoa chega a desencarnar. Você vai ficar desesperada, né? Um pouquinho. Então é por isso que a gente tem que ter a responsabilidade até no momento de aplicar os rezos em outra pessoa, né? Sim, sim. Mas sabe que esse é um ponto importante e eu aproveito sempre as conversas para lembrar aspectos muito importantes para quem nos acompanha, muito importantes para as pessoas que já vivem as práticas integrativas, terapias naturais, ou que procuram um caminho, né, dentro delas para poder se cuidar, se conhecer mais. É importante lembrar que, mesmo que seja uma prática natural, meninos e meninas, mesmo que seja uma prática integrativa, que com certeza, sendo bem aplicada, traria benefícios, a ideia é que ela tem que ser bem aplicada. O natural, existe um momento correto, existe uma quantidade correta. Ouvi dizer que chá faz bem, então vamos tomar litros de chá. Então tem um momento, tem a concentração, né? Tem a parte energética, se é aquilo de fato que você precisa. Tem as toxicidades que podem acontecer, né, numa erva não bem produzida ou não bem preparada. Na medicina natural é igual, na medicina energética também é igual. Então no método Kovačić, Kelly, voltando para a sua história, que aqui é a sua voz que tem que estar em evidência, o método Kovačić também, algumas vezes o paciente, ele chega com o estágio físico muito debilitado, né? Porque não é só a doença, mais para frente na trajetória, são os tratamentos diversos, né? Seja farmacológicos, seja intervenções cirúrgicas, que eu apoio, na verdade, intervenções cirúrgicas inclusive, mas às vezes o paciente chega, ou o familiar chega por esse paciente preocupado justamente com isso que você falou, com a dor dele, com aquele sofrimento qual ninguém mais dentro da medicina que ali é responsável por aquele paciente consegue interagir, intervir de forma positiva. E aí nos perguntam se é possível ou não é possível. A gente olha, né, faz a nossa oração, pede para que seja o caminho, verifica, queridos ouvintes, se existem condições clínicas para receber, né, um estímulo energético de tal magnitude, né, de tal potência, e faz. Algumas vezes a pessoa ganha, né, raríssimas vezes ganha alguns tempos de vida, né? Mas muitas vezes a pessoa ganha 1 ou 2 dias de muito conforto para que ela possa manifestar algo, né? Ou sentir novamente, né, a sua presença antes do desencarne. E é muito bonito quando você percebe isso, quando você se coloca nessa posição. E é muito legal ouvir essa história e ver que o benzimento, ele também pode auxiliar nesse limite de sofrimento humano, né? Sim. E ele traz um conforto realmente, como você fala, de dentro para fora. É um tempo de qualidade que chega ali, né? E claro que não tem só as histórias ruins, né? Aquela o momento do desencarne, não. Não, mas sabe que o pessoal, ele sempre procura a cura achando que a cura é permanência física no mundo, né? Exatamente. É que quando a gente fala de morte, lembra de coisa ruim, porque tem o desencarne de um e tem o outro que ficou aqui, né? E na verdade o ruim é para quem fica por conta do apego. É isso. É aquele apego que quer manter a pessoa ali, né? Então no final, ouvintes, história ruim é pra gente que fica, entendeu? É isso que eu queria aproveitar para falar. Mas não tem só história ruim, então. Não tem história só de separação, temos outras histórias também. Sim, na verdade, a pessoa, quando ela chega até a mim procurando, assim como
várias pessoas chegam até através da internet, né? Eu quero benzimento e tal, o meu filho tá precisando de um benzimento pra tá com problemas, enfim, inflamatórios e tudo mais. A mãe chega sem acreditar muito na força do benzimento, né? Ela chega colocando ali, você pode benzer? Aí depois de uns 3 dias eu já recebo uma mensagem da mãe: muito obrigada, meu filho tá bem melhor, a febre passou, tá tudo bem. E assim, o benzimento, ele funciona. Ele funciona como eu pegar pra você e dar um medicamento pra tirar sua dor de cabeça, por exemplo. Quando a pessoa se abre para aquilo, né, para aquela energia que tá chegando ali, ela recebe realmente os benefícios. É claro que o benzimento, ele não tira a função da medicina, da nossa medicina tradicional, né? Acho que tudo tem que andar lado a lado, um trabalhando com o outro, em respeito, né, mútuo ali. Mas o benzimento, ele transforma vidas, realmente. Assim como ele transformou a mim, assim como ele me trouxe para esse mundo, porque eu estou aqui por conta do benzimento, ele transforma realmente vidas. Kellen, você me falou que dentro da sua história de formação você fez uma pós de naturopatia. Sim. E aí você juntou todos esses paranauês, mais a bruxaria e recentemente, anos agora atrás, o benzimento. Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, o que é a naturopatia? O que vocês estudam nessa pós? Quais são as possibilidades de trabalho depois? E quais são as práticas que você faz além do benzimento? Então, eu sei que quando chega alguém para te procurar, possivelmente você faz uma análise do que ele precisa. Sim. Né? Dentro desse caminhar, eu comecei muito cedo dentro da bruxaria natural. A bruxaria natural, ela tem como base os 4 elementos: a natureza, os ciclos da natureza, as estações do ano, né? Então, é algo bem voltado para a integração com a terra mesmo, com a natureza que nos cerca. E dentro disso, eu queria mais, eu não queria ter só ali como ferramenta de trabalho o tarô, por exemplo, né? Que eu trabalho com o tarô terapêutico. E dentro desse tarô, eu queria acrescentar mais coisas. Então, eu estava cansada, né? Daquele mundo CLT, aquela coisa que pega. E aí, eu falei, eu vou levar o meu melhor, o que eu puder ali para ajudar as pessoas. Foi quando eu conheci, dentro da bruxaria natural, aí eu falo que a deusa me levou para naturopatia. Foi quando eu fiz uma pós em naturopatia. E dentro dela, nós estudamos aromaterapia, cromoterapia, cristaloterapia, fitoterapia, estudamos as noções básicas de medicina chinesa, né? Entra uma gama de conhecimentos ali que a gente possa realmente olhar para o ser humano e ver ele como um todo. Não, você tá com uma dor de cabeça? Eu vou te dar um chazinho para melhorar a sua dor de cabeça. Mas vamos lá, por que essa dor de cabeça está tão persistente? Vamos olhar para a raiz disso? A naturopatia, ela traz as terapias integrativas para a gente olhar o ser humano como um todo, realmente. Não só tratar ali os seus sintomas, né? Mas tratar o porquê que você tem aquilo. E aí eu juntei dentro desse meu modo de ver a vida a força da bruxaria natural, a força do benzimento, a parte da naturopatia, né? Que é aí o atendimento. Eu foco muito nos florais, nos aromas, na cromo, nos cristais, para conseguir olhar para a pessoa e falar, olha, vamos começar a olhar lá do começo, a raizinha que está doente ali, tá precisando de atenção. E dentro disso, veio um chamado muito forte em 2019 para eu levar o conhecimento de bruxaria natural para as pessoas. Então, desde 2019 eu dou aulas de bruxaria natural. Tem aí algumas turmas, né, já formadas. Tem turma que acabou ontem, inclusive. Ai, que gostoso. Tem turma nova. Isso é online? É presencial? É online, 100% online o curso. E quando eu faço os meus atendimentos ou rituais online, eu faço no Jaraguá, que é um lugar que eu atendo ali no Jaraguá, no espaço de um amigo querido meu. E a parte do curso da teoria, eu dou todo online e vou ensinando as pessoas ali a se integrar junto com a bruxaria natural.
junto com os aromas, junto com os cristais. Então, eu acredito que dentro desse caminho, a nossa ferramenta é a boa vontade. Nós temos que ter a boa vontade com a gente, em primeiro lugar. Né? É porque se você quer, de fato, se descobrir, se conhecer, trilhar o caminho do autoconhecimento, precisa de boa vontade. Sem isso, a gente não consegue. Perseverança também, né? Exatamente. Coragem. Depois disso que entra a coragem. Porque aí é o momento que você se olha. É o momento que você fala, eu realmente quero passar por isso, eu quero viver isso. Então, a proposta que eu trago dentro do curso de bruxaria natural, antes de mais nada, vai me conhecer através do benzimento. Vai conhecer a minha linguagem dentro do benzimento, porque talvez ela possa ressoar com você ou não, né? Então, o benzimento, ele é a base de tudo, ele é como... eu gosto muito de falar dele, porque eu acredito muito nos fundamentos dele, e dentro disso a gente vai aí trabalhando com a bruxaria, porque quando a gente ouve o nome, né, bruxaria, a gente já fica por isso que eu brinquei. Logo no começo, nossas bruxinhas do bem, bruxinha do amor. Porque aqui tem um monte de bruxinha, viu? Um monte de bruxinha. E dependendo do convidado, a hora me chama de bruxa, a hora me chama de Paranauê, a hora me chama de nerd. Cada vez eu recebo um nome, mas que eu recebo muito bruxinha do bem aqui, eu recebo. E na semana passada mesmo, o nosso convidado até brincou, porque se o seu Estevão, né, tivesse vivo, né, alguns séculos atrás, ele teria sido bruxo e teria sido também queimado junto com outros. Então, mas brincadeiras à parte, você falou aqui do curso e veio me conhecer. Então, a gente está aqui na reta final do programa, eu queria que você passasse quais são os seus canais de contato. O ouvinte adora o WhatsApp, eu sei que muita gente está no Instagram, se não está, ouvintes, bora entrar no Instagram, passa seus contatos e fala mais ou menos só como que funciona esse curso. Você falou que terminou o curso agora, tem uma nova data já prevista? Tem agora uma turma que acabou de se iniciar, que ainda dá tempo de fazer parte dela, da parte de bruxaria natural. Tem o curso de benzimento agora, que será no dia 21 de agosto, um domingo. É um dia, então são turmas novas se iniciando. Aprendendo ali como a gente se integra e se entrega para esse caminho. É muito lindo. Para vocês me encontrarem, é só acessar o Instagram, @bruxa.natural. Vai lá no Instagram ou pelo meu WhatsApp, 11 95341 1175. Repita. 11 95341 1175. Também vocês conseguem me achar através do site, que é o www.bruxanatural.com. E só me chamar, mandar mensagem, e-mail, aí a gente vai conversando. É isso aí. Aproveitem para entrar na turma aí de benzimento, que nós teremos dia 21 de agosto. É uma boa oportunidade. Esse curso, eu oferecia ele gratuitamente no começo. Mas acontecia de ter 50 inscritos. E depois só aparecia 5. Só aparecia 5. Então, para o comprometimento, a gente colocou uma taxinha ali para as pessoas Mas entrarem. acontece muito disso. A gente tem uma larga experiência nisso. Porque quando a gente fala de trabalho voluntário, gratuito, existe aquele ímpeto das pessoas, eu quero, eu vou. Sim. E existe uma doação nossa muito mais do que o nosso tempo, né, Kelly? Exatamente. A gente cria uma estrutura física para receber as pessoas. Sim. E depois tem esse desgostinho aí, que também faz parte do nosso amadurecimento como profissional. É importante a gente compreender isso. O programa está chegando ao fim, minha gente. Para vocês que ouviram aqui os contatos, ouviram essa conversa dela, já dão uma xeretada depois no meu Instagram, né? Hoje já tem postagem de foto dela comigo por lá, tá bom? Na segunda-feira, esse programa vai estar no canal do YouTube. Então, vocês revisem, né? Revisitem toda essa história. Entrem em contato conosco. Passe para aqueles que vocês acreditam que possam ajudar. Aproveitem cada vez mais, não só esse conteúdo, a construir esse programa, mas também a estender a nossa permanência aqui na rádio juntinho com vocês. Quer mandar um beijinho para alguém? Eu gostaria de mandar um beijo para todos os ouvintes da Vibe Mundial. Muito obrigada mais uma vez pelo contato. E para Tata, né? Por conta dela, estou aqui nesse programa. E eu gostaria muito de mandar um beijo especial para Ana Cecília Nazi, que por conta dela eu estou aqui. Gratidão imensa, Ana. Gratidão, Ana. Quero te conhecer também. Tati Rodelo, amo você. Sempre tá aqui conosco, sempre dividindo também palavras do bem, dicas boas. Kelly, muito, muito obrigada por ter dividido seu tempo conosco, dividido o sorriso. Ouvintes, por favor, vão lá e vejam o rostinho dela com esses olhinhos brilhando. Eu espero que os deuses sigam te iluminando e a todos que te procurem. E desejo que essas palavras nossas
encheia muitos corações. Então, Gratidão. obrigada, até a próxima, que vai ser breve. E vocês, ouvintes, muito obrigado pela audiência até aqui. E espero vocês no próximo sábado para seguir esse papo do bem, esse papo do amor aqui comigo, Paty Kovacic, no Portal da... Comigo, Paty Kovacic, no Portal da Cura aqui na Vibe Mundial. Até sábado que vem. Beijos. Beijo.